Olá, começa agora o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você é feito para aproximar o trabalho de promotores e procuradores de justiça da sociedade capixaba. A ideia é esclarecer as dúvidas da população e mostrar na prática como é o trabalho do Ministério Público Estadual. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Ares o promotor de justiça Daniel de Andrade Novaes. Ele responde pela Promotoria de Justiça de Vargem Alta. A gente vai falar aqui a respeito de um dos graves problemas que acomete aí a todos os municípios e se espalha em ritmo acelerado, os chamados loteamentos clandestinos. Então, Daniel, vamos iniciar. O que a gente pode chamar de loteamento? O que é loteamento? Bom, Rubens, primeiramente é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite e fico muito feliz de poder estar contribuindo aí com esse trabalho que vem sendo realizado pela imprensa do Ministério Público. Loteamento é qualquer atividade, seja de uma pessoa física, seja de uma pessoa jurídica, de um incorporador, de um empreendedor, no sentido de se dividir um imóvel, uma gleba de terra, seja para venda, seja para doação, mas para fins urbanos, com aberturas de vias, reserva de locais para praças, equipamentos públicos. E aí, nesse sentido, é muito importante diferenciar o loteamento do desmembramento. O loteamento, ele sempre tem como finalidade a atividade urbana, a moradia ou uma atividade comercial, mas sempre pressupondo ou uma abertura de vias novas de circulação, né, ruas, praças, ou a extensão de vias já existentes. O desmembramento, ele acontece apenas quando você divide um determinado imóvel, mas não exatamente para fins urbanos. É o que acontece com os terrenos rurais. Existem terrenos rurais gigantescos, de dimensões variadas, e muitas vezes eles precisam ser divididos para fins, seja de venda, seja de organização do próprio proprietário, e então há um desdobramento com uma geração de uma nova matrícula. Isso é uma outra situação. A gente vai falar também sobre essa questão, doutor. Agora eu queria que o senhor também separasse aí para a gente o que é loteamento clandestino e o que é loteamento irregular. Claro. Eu poderia, antes de responder essa pergunta, explicar um pouquinho sobre o processo de loteamento, como é que ele legalmente deve ser feito. Para um processo de loteamento acontecer, é necessário que aquele loteador, aquela pessoa que vai promover aquele empreendimento, que ele faça um projeto onde lá vão ser definidos o tamanho de cada um dos lotes, as ruas, como é que vai ser o tráfego viário daquele local, o sistema de esgoto, a iluminação pública, tudo de acordo com o plano diretor da cidade ou a legislação que faça às vezes do plano diretor. Esse loteador vai ter que apresentar esse projeto à prefeitura, que vai ter que ter um corpo de profissionais habilitados para analisar esse projeto, e uma vez aprovado, esse projeto então vai ser levado pelo incorporador ou pela pessoa física ao cartório de imóveis. Lá o cartório de imóveis vai analisar outras questões, uma série de certidões que têm que ser apresentadas, de requisitos, há um processo fiscalizatório também por parte do cartório de imóveis, e uma vez que esteja tudo de acordo, o cartório então registra o loteamento. Só então há regularidade e o empreendedor pode começar a efetuar as obras e a divulgação e venda de lotes. Então, esse é o procedimento normal. Só para a gente esclarecer, então, o loteamento tem que estar registrado em cartório. Tem, não há dúvida nenhuma disso. Então, o que seria o loteamento clandestino? Clandestino é aquele completamente à margem da lei de tudo que eu falei até agora. É aquele que ele pretende se manter realmente escondido do poder público. A pessoa que promove o loteamento clandestino, ela nem ao menos comunica o poder público, que dirá apresenta um projeto. Já o loteamento irregular, essa diferenciação, ela existe, não só na lei como doutrinariamente. Já o loteamento irregular, existe um processo em que o empreendedor tenta legalizar aquilo. Ele apresenta um processo, um projeto, esse projeto ainda está em andamento, não foi aprovado ainda, mas ele já inicia o loteamento, então está irregular. Ou, nada obstante,
o projeto não foi aprovado e mesmo assim ele resolve continuar, ou ainda há uma terceira situação, o projeto é aprovado, é registrado, mas o loteador não executa as obras de acordo com aquele projeto que ele submeteu ao poder público. Isso também é loteamento irregular. Eles têm consequências jurídicas muito parecidas. Quais seriam aí, doutor? Bom, a primeira consequência jurídica mais grave de todas é que é um crime, né? É um crime previsto na Lei 6766 de 79, que é uma lei que já está com 38 anos de existência. Não é um crime leve, é um crime que tem pena na sua modalidade mais simples, que vai de 1 a 4 anos de reclusão e que pode chegar a 5 anos de reclusão, a depender da gravidade da conduta, né? Agora, doutor, o senhor falou da questão do desmembramento. A gente acompanha muito, principalmente aqui no Espírito Santo, alguns casos de loteamentos em áreas rurais. Isso é possível? É possível que se faça um loteamento numa área rural? Não. Infelizmente, é o que mais acontece, exatamente porque a área rural ela sofre menos fiscalização. Normalmente, um loteamento clandestino se inicia em locais mais ermos, que habitualmente são áreas rurais, né? A área rural é exatamente uma das hipóteses em que a lei não permite o loteamento, né? Exatamente porque o loteamento é para fins urbanos e a área é rural. O que define se a área é urbana ou rural é a legislação local, municipal, que muitas das vezes é o plano diretor. Não é todo município que vai ter um plano diretor, até 20 mil habitantes pode ter ou não é obrigatório pela lei. Acima de 20 mil, todo município tem que ter um plano diretor, mas ainda que não exista um plano diretor, vai ter que ter uma legislação para definir o ordenamento territorial da cidade. E nesse ordenamento vai ser definido onde é a área rural, onde é a área urbana, onde é a área de expansão urbana, onde dentro da área urbana vai ser direcionado ao setor industrial e por aí vai. Isso é ordenar territorialmente um município. Infelizmente, na prática, não é o que nós estamos vendo na maioria das nossas cidades. Eu não estou dizendo que isso é privilégio do Espírito Santo. E a gente acompanha também na área urbana, nas regiões urbanizadas, a gente acompanha o crescimento de favelas aí, acompanhadas exatamente por conta desses loteamentos. Como é que o senhor vê isso, doutor? Bom, a favela não é um termo jurídico, né? Mas é muito difícil você ter uma favela que não surgiu de um loteamento clandestino ou irregular. Na maioria das vezes, clandestino realmente. E o interessante é que a favela ela surge no seio da área urbana. Assim, normalmente ela não tem de fato, a clandestinidade, né? Ela surge, ela vai sendo tolerada pelos poderes públicos até que se perde o controle. É por isso que esse assunto é muito delicado, Roger, porque se você pergunta, mas essas pessoas carentes, elas não precisam de moradia? Exatamente, não é um dever do Estado também. E moradia não é um direito social previsto na Constituição? Sim, mas isso justifica a omissão do poder público no início de um processo de desordenamento territorial? Não justifica. É necessário que o poder público se utilize de uma série de políticas públicas para se evitar que se chegue a esse nível em que você não tem mais como voltar atrás, há uma situação consolidada de um aglomerado urbano desordenado, sem infraestrutura, e aí o poder público tem que arcar com o ônus disso. É necessário uma política para que não se chegue nesse ponto. A gente tolera, vamos chamar assim, a questão das invasões, né, as pequenas invasões. E, na verdade, essas invasões acabam também se transformando em áreas complicadas aí, né? E muitas pessoas se aproveitam dessas áreas e pressupostamente criam novos loteamentos. Esse encaminhamento, doutor, existe alguma forma de se prevenir isso? A prevenção, ela vem da fiscalização, né? Como eu disse aqui, esse é um assunto muito delicado, não só porque envolve moradia, pessoas carentes, de baixa renda, mas porque é um assunto que normalmente ele não é devidamente levado em consideração pelos gestores pelo caráter negativo
que isso gera na política local, né? Isso muitas vezes não é do interesse do prefeito, do governador lidar com essas questões, porque são questões que, sob o ponto de vista político, têm um impacto negativo. Aí a importância do Ministério Público. E como é que o Ministério Público vai atuar ali, doutor? A verdade é que o ideal era que o Ministério Público não precisasse nem mexer nisso. Por quê? Eu vou explicar. Cuidar do território do município deveria ser algo natural para qualquer gestão pública local. Ou seja, todo gestor local tem que ter controle do seu território, tem que saber o que ele tem dentro do seu território, aonde existem situações consolidadas de loteamentos clandestinos, de desordenamento, aonde isso existe, ver o que pode ser feito em relação àquilo e estar o tempo inteiro monitorando o seu território para que isso não aconteça. Infelizmente, a fiscalização não existe. Se não bastasse a ausência de fiscalização, quando eu digo ausência, eu digo assim, existe uma carência de fiscalização, isso é notório. Se não bastasse a ausência de fiscalização, quando o loteamento clandestino ou irregular, ele é descoberto ou ele chega ao conhecimento dos técnicos locais, das autoridades, muitas vezes isso é tolerado, né? E aí eu destaco um papel que tem que ser exercido independentemente do Ministério Público, que é o papel das procuradorias municipais. Por que eu digo isso? Porque a Procuradoria Municipal, ela é o advogado do município. Vamos colocar dessa forma. Ela vai velar pelos interesses do município, inclusive patrimoniais. A partir do momento em que um loteamento irregular ou clandestino não tem o seu início interrompido, quanto mais o tempo passa, a probabilidade da conta de tudo que foi gerado, e quando eu digo conta, eu digo dinheiro a ser despendido com a infraestrutura, vai passar para o poder público. Então, quanto mais no início, é possível que se identifique o loteador, se responsabilize a ele e ele arque com as consequências. Não só penais, mas as consequências cíveis. Porque se isso não for feito, depois vão ser os contribuintes que vão pagar isso à custa de um enriquecimento ilícito desse parcelador. Então, a Procuradoria tem que agir. O problema é que muitas vezes você vê que não tem fiscalização, não tem uma Procuradoria atuante, e aí o Ministério Público tem que agir. E quando ele age, muitas vezes, ele tem que agir para resolver o problema através de uma ação civil pública, mas também para responsabilizar aqueles gestores que foram omissos durante aquele tempo e não agiram, mesmo sabendo da situação de irregularidade. Tá certo. Eu vou pedir licença ao Dr. Daniel e a você que nos assiste. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para continuar essa nossa conversa. Estamos de volta com o MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Daniel de Andrade Novaes. No bloco anterior, esclarecemos o que são esses loteamentos clandestinos. Agora vamos falar um pouco mais da atuação do Ministério Público para tentar solucionar esse grave problema social. Doutor, nós falávamos aí da questão de como se chegar a esse loteamento clandestino. Agora, e o cidadão? Como é que ele pode fiscalizar isso? Bom, qualquer pessoa do povo pode fazer a comunicação da irregularidade. Nesse caso, além de uma irregularidade administrativa grave, né, além de tudo, um crime. Então, o cidadão, percebendo que, por exemplo, numa zona rural está havendo a divisão da gleba e a comercialização, ela deve procurar a autoridade policial do local, o Ministério Público e a Procuradoria Municipal, ou a própria Secretaria de Obras do município. É importante que ela procure o máximo possível de autoridades
da região, da localidade, para comunicar o fato. Agora, o cidadão adquiriu lá o terreno. Como é que ele faz, doutor? O cidadão de boa fé. Bom, primeiramente, independentemente de qualquer atitude das autoridades em relação a isso, o cidadão precisa identificar muito bem de quem que ele comprou aquele lote, para que possa responsabilizá-lo judicialmente, né? Ideal que ele tente descobrir quem são os outros adquirentes de lotes, para que possam agir conjuntamente, o que dá muito mais força à pretensão que por um acaso venham a ajuizar em juízo, né? E, por fim, deve ainda ele, tal como o cidadão, entrar em contato com as autoridades. Nesse ponto, especificamente, pelo fato de ser um crime, a apuração, né, nesse sentido, ela acaba surtindo efeitos positivos para aquele prejudicado, porque no processo criminal, uma vez provada a culpa e condenado aquele parcelador pelo crime de parcelamento irregular do solo urbano, se já existir dentro do processo a identificação das vítimas, o juiz pode, na sentença, já deferir uma indenização mínima para essas vítimas, né, a encargo do réu, do condenado, no caso do parcelador. O que muitas vezes já é um grande adianto, porque as vítimas, como nós falamos aqui no primeiro bloco, muitas vezes são pessoas humildes, pessoas carentes, que se deixaram levar pela ilusão de finalmente ter uma moradia e acabaram adquirindo um lote irregular pela facilidade que lhe foi conferida naquele momento. Então vamos deixar a dica aí para o cidadão, o que ele precisa saber para comprar um lote. Primeira coisa é identificar muito bem de quem que ele está comprando esse lote. Não é difícil você conversar com pessoas que nem ao menos sabem de quem adquiriu o lote. Elas pagaram um terceiro que supostamente iria entregar esse pagamento para o verdadeiro dono do lote. E normalmente quando isso acontece é porque é uma atividade ilícita de grilagem, como é popularmente conhecida. Então, primeira coisa, identificar de quem se está comprando, para que se possa haver a responsabilização posterior, ou a fácil responsabilização. O dono do terreno? É importante saber quem é o dono do terreno? Não só o dono, como aquele que promove a venda, porque aquele que promove a venda não necessariamente é o dono. Uhum. Né? Isso é uma invasão, ou seja, houve uma invasão e está tendo uma atividade de grilagem em relação a uma terra que às vezes é uma terra pública, que também não é difícil de acontecer. Então tem que se identificar o responsável pela venda. Segunda coisa, é necessário que se cobre desse responsável a identificação do local e do projeto que foi apresentado para aprovação na prefeitura. E qual o cartório de imóveis em que está registrado este projeto. Tem que ter registro. Tem que ter registro. E, finalmente, esse cidadão não pode se dar por satisfeito só com as informações que lhe foram fornecidas. Se dirija até o cartório de imóveis e lá obtenha a certidão de que aquele loteamento foi registrado e foi aprovado pela prefeitura. E aí eu preciso lembrar que a Lei 6766 de 79, no seu artigo 24, ela isenta de custos qualquer cidadão que for obter informações em relação a esses loteamentos, exatamente para que haja essa maior fiscalização por parte não só de adquirentes, mas de qualquer do povo. Qualquer do povo pode ir ao cartório de imóveis, deve ser atendido, o cartório é obrigado a fornecer as informações sobre o loteamento que estiver sendo consultado. Doutor, aquela história do recibo de compra e venda feito no papelzinho lá, isso não tem validade. O Código Civil, ele estabelece que qualquer transação imobiliária que envolva acima de 20 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Então não é que a escritura particular não tenha validade jurídica, ela tem validade jurídica, só que a lei determina que a partir desse valor, né, seja feita uma escritura pública. A escritura pública ou o contrato, que no caso seria uma promessa de compra e venda, o contrato correto de um loteamento regular, promessa de compra e venda, eles têm a mesma função,
que é formalizar o negócio jurídico entre os particulares. Mas isso ainda não transfere o domínio, a propriedade daquele imóvel para o cidadão. Isso só vai acontecer depois que seja o contrato, seja a escritura pública, for registrada no cartório de imóveis. E aí vai se gerar uma matrícula específica em relação àquele lote que está sendo adquirido. Sem essa matrícula, o consumidor não é proprietário de nada. E aí, como é que ele faz? Paga, não paga, espera? Ele tem que ter essa documentação em mãos? Uma vez que ele tem a certeza que o loteamento é regular, ele obteve essa informação no cartório de registro de imóveis, ele vai pagar como qualquer contratante, como qualquer consumidor, né? Ou não necessariamente um consumidor, porque nós podemos estar tratando de uma negociação entre duas pessoas físicas, simplesmente, né? Mas ele vai pagar conforme o contrato. Se for uma promessa de compra e venda, ao final do pagamento, se por um acaso houver algum problema, ele vai judicializar essa questão e facilmente vai conseguir que seja gerada a matrícula do imóvel para ele. Mas os contratos de promessa de compra e venda, eles têm um efeito jurídico muito forte, a ponto de que apenas a apresentação posterior desse contrato no cartório vai gerar essa matrícula. Então, o principal é saber que está comprando um lote regularizado. Isso é o principal. E como é que o cidadão vai saber isso? Ele recebeu lá o papelzinho bonitinho do loteamento, todo cheio de ruazinha, ele olha lá o lotezinho dele, não tem nada, tá aquela matinha ainda lá, aí ele pega esse papelzinho e faz o quê? Ele compra, acredita no que está escrito ali, onde ele pode procurar essa informação, doutor? Como eu disse anteriormente, primeiro no cartório de registro de imóveis, porque se o loteamento foi registrado no cartório, é porque o projeto já foi aprovado pela prefeitura. No que tange à execução desse projeto, a prefeitura tem que acompanhar. Ela deve acompanhar, exatamente para velar para que o projeto, ou melhor, para que as obras sejam exatamente conforme o projeto. E aí, tudo aconselha que esse adquirente, de preferência junto com os demais, acompanhe essa fiscalização da prefeitura. Isso é muito importante. Agora, nesse caso, qualquer problema que ocorrer durante a execução da obra, isso não vai impossibilitar completamente a geração da matrícula posterior. O que pode acontecer realmente é que exista um ônus maior para que se regularize as questões, né, da obra que não ficaram conforme o projeto. Agora, doutor, um outro viés aí, uma outra questão que envolve esses loteamentos clandestinos é exatamente um crime ao meio ambiente, né? Porque normalmente esses loteamentos acontecem em áreas que são de preservação, né? Sim, sim. No primeiro bloco nós comentamos aqui que um dos locais em que não se pode se realizar loteamento é a área rural. Os outros dois locais, resumidamente, em que não se pode lotear são áreas de risco, sejam consideradas essas áreas pelo plano diretor, seja considerada pela própria prefeitura, que vai ao local, deve ir ao local onde o loteamento supostamente vai acontecer segundo o projeto, verificar se é uma área em que pode ocorrer alagamento, deslizamento, se é uma área de declive acima de 35 graus. A lei prevê várias hipóteses em que a prefeitura deve analisar e verificar se aprova ou não aquela localidade. E a terceira hipótese em que não se pode, de maneira nenhuma, lotear é a área de preservação permanente, que é definida no nosso Código Florestal. No artigo 4º do nosso Código Florestal, vamos definir lá quais são essas áreas de preservação permanente, a exemplo de cursos d'água, lagoas, topos de morro, locais considerados, então, pela lei área de preservação permanente não podem ser submetidos ao processo de parcelamento. Crime ambiental, os crimes ambientais estão previstos em uma lei própria, que não é a lei que prevê o crime de parcelamento do solo urbano. Os crimes de parcelamento do solo urbano estão previstos na lei 6766 de 79. Eles têm uma pena, inclusive, muito mais grave do que o normal dos crimes ambientais, certo?
Doutor, o senhor hoje está lá em Vargem Alta. Como é que está a situação lá em relação a essa questão de parcelamento urbano? Vargem Alta é um município muito particular, assim, ele tem uma característica muito particular pelo fato dos distritos que compõem as áreas urbanas serem muito afastados um do outro, o que dificulta muito a fiscalização. Ele tem uma zona rural muito ampla, com áreas urbanas distribuídas no seu território. Isso torna a fiscalização difícil. Ainda é um município que pode ter um bom ordenamento territorial, na minha avaliação. Eu tive, desde que eu ingressei lá, eu estou há menos de um ano como promotor titular lá, eu já tive, acredito, umas 3 reuniões com a Secretaria de Obras, Prefeitura, para tratar dessa questão. E o que eu identifiquei lá não foi diferente, inclusive, do que eu identifiquei na maioria dos municípios pelos quais passei aqui no Espírito Santo, é uma falta de fiscalização efetiva, uma falta de controle, né? Então, nesse sentido, foi firmado um acordo com a Secretaria de Obras lá do município de Vargem Alta. Eles têm um prazo para apresentar um estudo sobre o seu território, quais são os loteamentos irregulares que eles têm, informação e os já consolidados, porque cada um vai sofrer um tipo de medida diferente, né? E já com esse estudo apresentar quais vão ser as medidas a serem tomadas em cada um deles. Eu considero que essa é uma forma mais efetiva de lidar com a situação, porque você estimula o poder público a enfrentar o problema e não ficar o tempo inteiro como membro do Ministério Público judicializando as questões sem que o poder público participe da solução delas. Tá certo, vamos ajudar na fiscalização. Exatamente. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa, por meio da TV Alice. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Daniel de Andrade Novaes. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no estúdio da TV Alice. Muito obrigado. O MP com você fica por aqui. Você pode sugerir temas para o programa enviando um e-mail para imprensa@mps.mp.br. Para ficar por dentro do nosso trabalho é só curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/MP Espírito Santo. Visite também o nosso site mps.mp.br e veja quais as principais ações envolvidas pela instituição. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Até o próximo MP com você.